Bom, pessoal, então, sejam bem-vindos. Nós vamos começar aqui uma sucessão de lives às segundas-feiras com a intenção de falarmos sobre algo importante. Vamos falar sobre mudança e transformação. Mudança e transformação de vidas. Então, a mudança, ela tem sido muito escamoteada. Ela tem sido muito adourada. Não sei se este nome existe, Sofia. Tem sido muito apaparicada, não é? Porque a mudança é algo super importante e eu tenho visto que a mudança tem sido tratada de uma forma um pouco bonita e fácil e Rápida. e fofinha e rápida. E a mudança não é nada disso. Então, estas lives pretendem desmistificar exatamente a mudança e a transformação na vida das pessoas. Nós, enquanto seres humanos, estamos a passar por um processo de mudança enorme, gigante, que se vai intensificar. Então, se o pessoal pensa que alguma coisa já terminou, eu acredito que mal começou. Acredito que a mudança vem aí com uma força muito grande, muito forte e necessária. É necessário o ser humano acelerar a sua mudança. Quem é que daqui se sente mais acelerado? Manuar. Quem é que daqui sente a sua vida mais acelerada? Não é? Então, é engraçado começámos a falar de mudança de forma direta, olhos nos olhos, sem escamotear fases, sem iludir as pessoas. Falarmos a verdade de forma autêntica. Quem é que gosta de conversas de verdade, autênticas, genuínas? Escreve aí. Quem gostar deste tipo de conversas, então é muito bem-vindo aqui. Quem não gostar é muito bem-vindo também. Não sei se vai ficar muito tempo, mas a intenção, uma vez mais, é nós sermos o mais genuínos possíveis. Portanto, vamos falar de verdade, vamos falar com profundidade. É essa a minha intenção. E vamos falar dos problemas sem fugir deles. Ok? E perceber, acima de tudo, como é que nós podemos aprender com estes problemas e conseguirmos superá-los. Eu estou-me a ouvir aqui em eco, Sofia. Tu tiraste o som todo do teu Instagram? Eu tirei o meu som todo, só que eu tenho sempre um mínimo. Estás a ver? Vocês ouvem-me com eco? Ouves-me com Não, eco? eu ouço-te bem. Mas eu tenho no meu telefone Mínimo. sempre um bocadinho de som no Instagram. Eu não tenho a opção de tirar isto tudo. Estás com os serviços mínimos? Não. Deve estar só no Instagram, só no volume do Não. Instagram. Ok. Bom, e então, eu convidei a Sofia para nós falarmos aqui um bocadinho. Porque a Sofia tem, como é que eu hei de dizer, problemas. E tinha problemas. E vai continuar a ter problemas. Mesmo com todo o desenvolvimento que ela fez, e ela quer um bocadinho falar sobre isso hoje. Nós queremos abordar exatamente isso. Vamos falar de forma autêntica e genuína. Ok? Então, Sofia, quero-te agradecer por estares aqui, por teres aceito o meu convite. Obrigada, Elmar. A primeira vez que nos conhecemos, eu nem sequer te vi. Como é que é possível, não é? Nós conhecemos uma pessoa sem nos vermos, mas vocês já vão perceber como é que isso aconteceu, verdade? Sofia, obrigado por teres aceito aqui o meu convite. Tens muita coragem para vir aqui falar daquilo que se passou e daquilo que se passa na tua vida. E quero-te agradecer mesmo por estares aqui. E foste uma corajosa para poderes tomar decisões tão importantes que vocês já vão perceber quais são, ou quais foram, acima de tudo. Tá? Obrigada, Elmar, pela oportunidade de poder estar aqui. Ter esta coragem de estar aqui deve-se em parte
portanto, sou do trabalho que temos feito e tudo aquilo que me tens ajudado no último ano e meio, cerca de 2 anos. Então, eu conheci o Mário, como o Mário já disse, não nos conhecíamos sequer presencialmente, num programa gratuito do YouTube, numa fase da minha vida em que tinha mudado drasticamente da minha carreira profissional, portanto trabalhei 14 anos na distribuição alimentar, e depois por motivos de saúde, por diagnóstico de uma doença autoimune, artrite reumatoide, muito fruto de 14 anos e muito nível de stress oxidativo, muito stress, muito falta de cuidado comigo, o meu corpo, a nível de mente também, e acabei por ter este diagnóstico. Conheci o Mário neste programa de YouTube gratuito, portanto, na rede social, em que a primeira vez que eu ouvi o Mário falar, achei que ele estava a falar para mim. Portanto, era como se o discurso fosse todo para mim. E depois acabei por me inscrever num curso, num primeiro curso, no Propósito de Vida, e foi aí que comecei a perceber que precisava iniciar mudar muitas coisas em mim, algumas coisas em mim. Naquela altura era o meu corpo que mandava em mim, portanto, qualquer ativação de ponto de dor, um dia que não estava menos bem, era motivo para estar tudo estragado, já seriam dias e dias de dor, etc. E preocupava-me imenso o meu futuro, como é que eu ia estar daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, não, isso preocupava-me imenso. Então tomei a decisão de começar a cuidar de mim, portanto, mudei alguns hábitos, muitos hábitos até. Comecei a praticar exercício físico. Sofia, desculpa interromper, mas antes E, claro, isso comecei. Mas antes tomaste uma decisão super importante, não foi? Que foi a decisão de te despedires. Não é? Exatamente. Ou seja, tu tomaste aí uma decisão, tu chegaste a um ponto em que tiveste de fazer uma escolha consciente. Sim. Uma escolha consciente, pesar as coisas, não é? Sim, apesar de estar plenamente de gostar muito daquilo que fazia, porque a verdade é que eu gostava e gosto muito daquilo que fazia, tinha noção de que não era benéfico para mim, portanto, ia continuar sempre a viver com níveis de stress extremamente elevados, etc. E tomei a decisão de sair. Portanto, mudei a minha vida profissional. Entretanto, neste tempo entre sair, adaptar-se a uma nova vida profissional, caí ali numa apatia. É como se vivesse numa maionese, sem saber, tendo a certeza que não sabia para onde não queria voltar, mas com pouca clareza do que é que queria fazer depois. Isso é que é quase um limbo, não é? É. Isso aconteceu-me quando eu me despedi, não é? E me tornei empreendedor, mas aconteceu-me exatamente a mesma coisa, que foi, parece que fiquei ali num limbo em que me faltou a clareza durante algum tempo. Sim, e quando falta a clareza, falta discernimento, não é? Falta capacidade de... Coragem. Depois vem a falta de capacidade de coragem, de impulsão, não é? Sim, perdi a capacidade de readaptar-me, parece que não conseguia adaptar-me a um novo meio, parece que tinha sentimentos de que não ia ser capaz de aprender coisas novas, de me aventurar, essa capacidade é como se tivesse perdido. Quando durante anos sempre fui uma pessoa extremamente ativa, sem medos, sem receios, sempre, portanto, eram sentimentos muito difíceis de perceber, de eu própria poder perceber. E depois que temos sempre uma voz que nos diz, mas toda a vida toda a vida fizeste, porque é que agora... Era como se tivessem em total apatia, ok? Entretanto, despedi, portanto saí e comecei, eu tive aqui um período nessa maionese, né? Até que comecei a perceber que tinha que fazer alguma coisa, portanto, senti a necessidade de sair, de voltar a ganhar energia, não sei, não percebi bem porque é que estava naquele estado. E foi nessa altura que comecei o curso do Propósito de Vida. Foi nessa altura. Mas o que é que te fez começar a procurar? O que é que te fez começar a entrar em ação?
Olha, primeiro porque não me sentia bem, a verdade é esta. Não me sentia bem comigo, não me sentia bem com as pessoas que me rodeavam e isto acabava por influenciar depois todo o meu nível relacional, com família, com amigos, etc. A partir do momento que também que acabei por mudar por vida profissional, o grupo de pessoas com quem nos damos automaticamente muda. E nessa altura, hoje percebo que era assim que tinha que mesmo que ser e que estava no caminho certo e que estava tudo bem, mas na altura associava muito a sentimentos de solidão, quer dizer, estava rodeada de tantas pessoas e agora parece que não tenho ninguém. Hoje percebo, olho para trás e percebo que estava tudo certo, não havia problema nenhum, mas na altura não tinha essa clareza para perceber isto. E pronto, eu iniciei o curso de propósito de vida. Na altura adquiri muitas ferramentas que me começaram a dar esta clareza e este discernimento de perceber que eu posso me adaptar a uma nova vida, que eu posso reaprender, que eu posso voltar à minha área de formação, que era uma coisa que na altura não pensava. Trabalhei 14 anos muito pouco relacionada com a minha área de formação. Eu sou formada em engenharia agrícola, portanto teve 14 anos na distribuição alimentar, portanto tinha alguma outra coisa semelhante, mas o grosso não. E era uma coisa que me assustava, como é que eu tive 14 anos fora e agora, quer dizer, tudo o que eu tinha aprendido é voltar a aprender tudo do zero. E isso na altura era uma coisa que me dava muito medo. A palavra é esta, era medo. Portanto, aprender, iniciar uma nova carreira, começou a ser quase um impasse, eu não queria dar passos para a frente porque tinha esse medo. No propósito de vida, comecei a ganhar esta clareza e a perceber que era possível. Portanto, readquirir hábitos de coisas que me faziam bem, que me faziam sentir bem, e na altura também portanto, uma parte que tinha a ver com a minha doença e que fazia sentido na altura cuidar. Portanto, a prática de exercício, mudei a minha alimentação, voltei a ter hábitos que não tinha durante muito tempo, como por exemplo ler, é uma coisa que fazia adorava ler e durante muitos anos não lia, não tinha tempo, achava que não tinha tempo, não conseguia me organizar para fazer coisas que gostava, etc. E portanto comecei a adquirir. Desculpa, e tiveste consciência de tudo aquilo que tu gostavas de fazer e que não fazias? Em que momento? Olha, aqui no curso de propósito de vida, ainda mesmo logo nas primeiras sessões que assisti, comecei a perceber que eu não fazia nada daquilo que me entusiasmava. Ora, se eu não fazia nada daquilo que me entusiasmava, eu nunca poderia ter motivação, energia, vontade, coragem para fazer aquilo que eu queria. Porque andava sempre, é como se andasse sempre, como se costuma dizer, em rodas baixas. Portanto, a energia era sempre muito baixa. Portanto, não fazia aquilo que eu queria fazer, ou aquilo que me dava prazer, ou aquilo que eu sempre gostei de fazer. E trabalhavas quantas horas por dia? Ui, muitas horas por dia. Trabalhava muitas horas por dia. Só posso dizer Quantas? que não eram 8. Não eram 8, é só o que posso dizer. Quantas, Trabalhava mais ou muitas menos? horas. 10, 12, 14, Constantemente, continuamente? constantemente, continuamente. Claro, óbvio, tem pausas, tem dias de folga, mas muitas vezes o papel de liderança que ocupava obrigava-me nessas pausas também a estar presente telefone, mensagem, telefone, online. Então estava. Era muito difícil desligar-me do trabalho. E em parte a culpa é minha, somos nós que impomos os nossos limites. Yeah. Ponto. E Sim, isso também sim. tenho sempre isso bastante claro. Tu percebias que isso era uma escolha tua, isso que estava a acontecer contigo? Percebia que estava formatada para ser assim. Ou seja, acreditavas que o mundo era assim, era para ser Sim, vivido dessa forma? sim, acreditava que o trabalho era muito importante e não deixa de ser muito importante hoje em dia. E é, não Atenção, é? é muito importante. Mas era num relacionamento profissional de muito dar. Trabalhar por objetivos, gostava sempre de atingir objetivos, etc. Portanto, era um bocado.
Era duro. Então, é engraçado uma pessoa trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, ou seja, estar a trabalhar tanto e a receber tão pouco. Quando eu digo receber, não estou a falar em termos financeiros, porque eu não sabia, nem sei quanto é que tu recebias, mas receber em termos de energia, porque tudo na vida em tudo na vida existe uma troca, Claro, um dar e um receber. E dar tanta energia sem recuperar energia, é óbvio que nos vai levando, através da repetição, através ao desgaste, dessa consistência, ao desgaste. Não é? sim. Yeah, yeah. E como é que era o teu ambiente? As pessoas estavam na mesma sintonia que tu? As Não, pessoas. claro que não. As pessoas não Como é que era estavam aquilo? mesmo, as pessoas não estavam na mesma sintonia, né? O que me obrigavam também muitas vezes a um acréscimo de energia e um acréscimo desse dar, que levou automaticamente a um desgaste. Que foi-se desgastando ao longo dos últimos anos, 2, 3 anos, e que depois levou ao desgaste total. Desgaste físico, total, total. Ao ponto de não ser já capaz de poder estar a trabalhar 8 horas. Portanto, com um nível de desgaste total. E na altura sentia mesmo, eu quase não era incapacitada, mas não me sequer sentia bem já naquele ambiente. Yeah, yeah. E atenção, eu sempre gostei muito daquilo que fazia, mas tenho plena noção, e também foi uma coisa muito difícil na altura de gerir, quando tomei esta consciência, foi eu ter-me permitido a ter chegado àquele nível. Ok. Ganhaste consciência quando começaste a fazer o curso do propósito de vida, descoberta do propósito de vida, que isso era uma escolha tua? Sim, Isso foi uma escolha tua durante a tua vida? não percebi, Mário, como assim? Ou seja, o adiar, Sim, 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 sim. o acreditar Sim, que a sim, vida Mário, tem que porque ser assim. sim, era um adiar porque socialmente nós temos que ter o trabalho, nós temos que trabalhar muito, nós temos que dar muito, nós temos que ser as melhores profissionais, temos que ser as melhores mães, vivia muito essa imposição. Não é uma imposição, ninguém me obrigava lá a estar, mas sentia-me formatada para isso, portanto, dar, 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 e que nós temos que trabalhar muito, e que temos que trabalhar de manhã à noite, e temos que não sei o quê. Até que percebi que não pode ser, Então, não vai dar mais. é engraçado como é que existe uma formatação, Sim, não é, da sociedade em que é necessário estarmos permanentemente no red line para nos sentirmos, para sentirmos que merecemos alguma coisa na vida, não é? exatamente. E o usufruto da mesma, ela, Fica para trás? ele parece que não acontece. É uma, é uma culpa silenciosa que eu vejo acontecer muito nas pessoas e que acontecia comigo. Se eu não estou a trabalhar, É porque então, então eu não posso ser boa pessoa. Se eu não estou a ser produtivo, eu não posso ser boa pessoa. se eu não Se eu, trabalho 10, 12 horas é porque eu não trabalho as horas suficientes, é porque eu não sou yeah, boa, não é? é porque eu não sou eficiente. Com eficiência se trabalha com o número de horas, não com o máximo delas. Yeah, Sim, yeah. sim. Então tu ganhaste consciência disso e o que é que aplicaste? O que é que descobriste e o que é que aplicaste nesse momento de transição, não é? Sim, portanto, comecei a ter algumas alterações de vida, né? Uhum. Portanto, comecei a praticar exercício físico, não fazia há anos, rodear-me de pessoas certas, procurar a pessoa certa para poder fazer exercício. Na altura, trabalho com óleos essenciais, era consumidora e iniciei um pequeno negócio. Hum, Na altura ainda no propósito de vida, muito, muito, muito ao de leve, muita vergonha de aparecer, porque depois vem a voz e os sentimentos de que nós, ai, agora, 14 anos, tinha uma carreira de topo profissional e agora larguei aquilo tudo e venho vender umas coisas. Ai!
Aquilo é um bocado complicado de gerir. Nessa fase ainda muito difícil de arrancar, muito difícil de aparecer, muito difícil de dar a cara. E depois percebi que não podia ficar por ali. E passei para o curso Passa-me Impacto, onde aí sim desenvolvi o negócio dos óleos. Perceber que podia mudar de vida, perceber que podia aprender de novo. E passado algum tempo, agora muito mais recentemente, voltei a ingressar a minha área de formação. Portanto, o meu marido trabalha, nós temos uma empresa no ramo agrícola. Até então achava que eu não podia me encaixar lá porque era impensável eu ter estado 14 anos fora e agora voltar para a agricultura, eu que não sei distinguir quase, sei lá, um fungicida de um inseticida, uma doença do limoeiro, da vinha ou do olival, e percebo hoje que não era eu própria que não me queria encaixar. Hoje percebo que o meu lugar é lá. E como é que tu percebes isso? Olha, passei a sentir-me com uma muito maior clareza, que era uma coisa, sentia-me muitas vezes enovoada, portanto, até ter alguma motivação e querer continuar, mas não perceber sequer qual é que era o caminho. Além de ter retomado, ter feito coisas que me entusiasmo, que era uma coisa que não fazia, aprendi a respirar, que era uma coisa que também não fazia, portanto, só respirava para sobreviver, não respirava para viver. E isso também aprendi a fazer. Iniciei-me muito lentamente e passinho a passinho com algumas meditações também, e isso foste tu que me ensinaste, e bem. E passei a acordar e a encarar o meu dia de uma forma diferente do que até então acontecia. Antigamente. O que é que... Ok. Sofia, o que é que tu alteraste no teu dia? Sabes que antigamente, eu costumo dizer isto, eu tenho o sentimento de que, tinha o sentimento que a minha vida era sempre a correr. Eu andava sempre a correr. Sempre a correr. Sempre. Horários, trabalho, sempre a correr. O sentimento que tinha é que andava sempre a correr. E então acordava já a correr. E era isso que fazia o meu dia. Sempre. Hoje em dia acordo com outra forma de estar, que é aquela que eu decido para o meu dia. Mas o que é que mudou na prática em termos do que fazes no teu dia? Qual foi a diferença entre acordar um dia, acordar e passar o dia a correr, acordar já a correr, e para o teu dia de hoje, por exemplo, o que é que se alterou no teu dia? É assim, normalmente acordo, sempre. Normalmente não faço grandes meditações pela manhã, mas pelo menos 10 a 20 minutos. E quando falo em meditações que não são propriamente... Às vezes é só respirar e centrar-se, que é bastante importante, faz-nos levar o dia de uma outra forma. Passei a agradecer todos os dias aquilo que tenho, que era uma coisa que não fazia. Vivia de tal forma a correr que nem valorizava muito aquilo que tinha. Não porque fosse uma pessoa ingrata por natureza, mas é porque não valorizava o que tenho. E, portanto, hoje em dia agradeço muito aquilo que tenho. Depois, o meu dia normal, trabalho normalmente, ter sempre tempo para cuidar de mim, do meu corpo, portanto, passei a organizar o meu dia para ter tempo disponível para treinar. Ter sempre algum tempo, não todos os dias, mas algum tempo para ler. Às vezes, muitas vezes de manhã, leio. E pronto, e faço os meus treinos, moderei a minha alimentação. Não é uma coisa feita de um dia para o outro, mas é uma coisa que gradualmente podemos fazer. E tem muito impacto. Então, repara, o que tu me estás a dizer é que tu alteraste alguns rituais do teu dia. Sim. A forma como uma pessoa entra no seu dia, sim, altera por completo o seu dia, não é? altera. Ou seja, quando uma pessoa se sente que acorda já a correr, é porque o seu estado de ondas cerebrais é um estado altamente acelerado.
a pessoa nem sequer aproveitou a noite para se regenerar, para descansar. Ou seja, quem tem esta sensação de acordar e ter que começar já a fazer alguma coisa, parece que começa os dias já a perder, Sim. é porque as suas ondas cerebrais estão num estado beta mais, ou seja, estão num estado de alerta. O seu sistema nervoso simpático, ele é ativado imediatamente após a pessoa acordar. E esse sistema nervoso simpático, ele é ativado com uma série de coisas, não é? Uma série de estímulos. E a partir desse momento, o que é que acontece? Para já, o que é o sistema nervoso simpático? É o sistema de alerta e fuga. Ou seja, quando nós estamos permanentemente a acionar este tipo de sistema nervoso, o que acontece é que existe uma série de cortisol que é completamente despejado continuamente no corpo. O cortisol ele é importante esporadicamente, mas quando é solicitado de uma forma contínua, o que acontece é que nós vamos gerar toneladas de stress no nosso corpo. Então é importante fazer uma coisa, aquilo que tu disseste muito bem, que é reduzir. Quando eu digo reduzir, é fazer com que as nossas ondas cerebrais elas entrem noutro estado. Em vez de ser um estado beta mais, que consigamos reduzir para o estado alfa. E mais uma vez, reduzir é acalmar as ondas cerebrais. E isso consegue-se através de uma coisa muito importante. A meditação. Meditação. Agendar tempo para meditar. Agendar tempo para meditar. Não é? Agendar tempo para treinar. Agendar tempo para comer bem. Agendar tempo para fazermos coisas que nos entusiasmam. Porque estar a trabalhar continuamente numa coisa que não nos entusiasma é uma automutilação. É um desgaste completo. E segundo estudos, mais de 80% das pessoas trabalham em algo que não as preenche, que não as realiza, pelo contrário, que as oprime. E isto tem a ver com escolhas. Tem a ver com crenças, como aquilo que tu estavas a dizer há pouco. Acreditar que a vida tem de ser assim. Sim. Tem a ver com a ausência de risco. Não é? Quando existe a ausência de risco, existe a ausência de estímulo. Quando existe a ausência de estímulo, existe a ausência de crescimento. Mental, sentimental, corporal, espiritual. É? Então esse teu dia pode ser extremamente simples. Às vezes as pessoas podem olhar e dizer assim, para lá, isto é muito simples. Isto é básico. Ser básico é diferente de ser simples. Se me dissesses até há 2 anos atrás que eu iria meditar, eu dizia que não era possível. O que é que te fez meditar? Começar a meditar? Depois, quando nos encontramos no primeiro retiro presencial, no retiro da transformação, fiz pela primeira vez uma meditação de respiração ativa. Foi assim uma cena assim mesmo. E a primeira coisa que senti nessa meditação foi... Primeiro senti Primeiro tive que respirar, aprender a respirar. Muito simples. E aprende-se muito rápido. Tive uma ativação de todos os meus pontos de gatilho de dor. Portanto, isto apenas para explicar que se eu tivesse um dia estressante, ou tivesse um momento estressante, ou que me enervasse, ou que acontecesse alguma coisa, ou porque o dia já não está a correr bem como eu queria, era motivo para ter X dores no ombro, no cotovelo, nas mãos, às vezes até nos pés. Por causa da doença autoimune. Exatamente, autoimune. Isso desencadeava-se por dias, porque depois já não me sentia capaz, não estava no meu melhor, e isso... Nessa meditação, uma das primeiras coisas que senti foi uma ativação desses pontos de dor. Era como se todos esses pontos se fossem ativar. E enquanto não estava entregue à meditação, porque nós temos sempre tendência a não nos querermos entrar na meditação,
Então, enquanto ainda tinha ali uma ponta de controlo, pensava sempre que eu vou desencadear aqui uma dor, ou um nível de dor, que eu não vou conseguir manter-me no retiro mais dias. E isto passa-se no primeiro ou no segundo dia. Portanto, aquilo que eu pensava é, eu vou ter que me ir embora daqui, porque eu não me vou aguentar aqui. E passado algum tempo dessa meditação, no final, era como se tivesse passado uma onda ou um scan pelo meu corpo que tivesse tirado essa dor. E nós já falamos sobre isto. Eu tive o retiro da transformação todo, 6 dias, sem qualquer nível de dor. E que permaneceu durante semanas até ter vindo para casa, e depois foi na altura que percebi que efetivamente precisava começar a meditar um bocadinho todos os dias. É um hábito, como todos os hábitos, é um hábito que se cria. Portanto, aquela de coisa de que eu nunca meditei, fiz um retiro com o Mário, vim para casa e agora medito 1 hora todos os dias. Não, é um hábito que se cria. Todos os dias, um bocadinho, cada vez mais, procurar as meditações certas e ir fazer todos os dias. E esse hábito que tu criaste de meditar, ele tem-te ajudado em termos do teu corpo físico, não é? E tem-te ajudado mais em quê? Que caminhos é que tem aberto dentro de ti? O que é que te tem trazido? Olha, ajuda-me imenso em termos de clareza, que era uma coisa que não me sentia. Era sempre uma névoa, sentia-me sempre como se estivesse fechada, como se estivesse sempre enovoada, como se fosse difícil tomar uma decisão, como se fosse difícil andar para a frente, e isso ajuda-me imenso. E acima de tudo, faz-me sentir calma, serena, tira-me desse desaceleramento do correr. Mesmo em tempos de tanta Aceleramento. de tanto aceleramento, de tanta mudança mundial, de tanta dor, de tanto sofrimento que acontece, porque repara, nós tivemos 2 anos numa pandemia que não desapareceu e agora o mundo está focado numa guerra, não é? Então as pessoas, eu sinto muito, os níveis de ansiedade dispararam, as pessoas sentem-se impotentes, as pessoas sentem-se sem esperança, não é? Inseguras. Como é que tu vais buscar essa tranquilidade, essa calma para esse centro para o teu dia? A meditação é um desses caminhos, sem dúvida. Porque, assim, se há coisa que eu aprendi também com a meditação é que o meu corpo não manda em mim. É a minha mente que manda. E, portanto, a meditação permite-nos fazer esse alinhamento em termos mentais. E, portanto, consegue-me trazer esses sentimentos de calma e de paz e de clareza e de centro que permite fazer o meu dia-a-dia de uma outra forma. Sem dúvida. E às vezes as pessoas na brincadeira, as pessoas que me rodeiam, que às vezes dizem: tu quando te sentes ansiosa e nervas-te por alguma coisa, meditas. Não posso propriamente parar o meu dia, no meu dia de trabalho ou em 5 minutos meditar, mas posso respirar de uma outra forma e automaticamente dar uma outra ordem que me permite centrar-me. E isso, sem dúvida, faz toda a diferença. O que é isso de dar... Tocaste aí num ponto importante. O que é isso de dar uma ordem? Dar uma ordem de uma forma muito simples. Por exemplo, como nós fizemos no Retiro do Gelo, cheia de medo, completamente insegura, não sei o que é que estou aqui a fazer, nem para que é que me inscrevi neste retiro. Estou em plena Serra da Estrela, estão graus negativos e nós vamos mergulhar no gelo. Portanto, com uma doença autoimune. Com uma doença autoimune, que não se pode fazer frio, que não se deve estar exposto ao frio, que o frio é sinal de que vem aí uma crise, e mergulhamos 4 minutos. Portanto, é dar uma ordem, é como o próprio nome indica, é dar uma ordem, é mesmo com medo, mesmo insegura, eu vou fazer isto. E de onde é que vem essa ordem, Sofia? Esta ordem vem da nossa mente, mentalmente. Somos nós que decidimos
E somos nós que damos essa ordem. Ok. Mas será que tu tiveste sempre a dar ordens ao teu Não cérebro? estive sempre a dar ordens, não, felizmente não. Se- será que não tiveste? Eu acho que não. Será que existem ordens inconscientes? Existem ordens inconscientes. Sabes que, por exemplo, usando como exemplo o retiro do gelo, Uhum. eu agora que olho para trás, eu vejo que nos primeiros dias eu tinha medo. Portanto, eu não vou dizer que não tinha medo, porque tinha medo. Nunca subia uma montanha. Ponto. Despida, muito menos. Portanto, o medo estava sempre presente. Mas era como se a minha ordem mental que diz, não, eu vou conseguir, vais ter coragem e isto não é nada que tu não consigas fazer e vais fazer. Conseguisse sempre ganhar o medo. Sem este nunca deixar de estar presente. Ok, As pessoas dizem, és muito corajoso, agora nunca mais tens medo. Não é isso. ok, Não é isso. ok. O medo, Então, as fragilidades continuam a estar presentes. A ordem que nós damos perante essa adversidade é que é diferente. ok, ok. Então será que a ordem ela acontece dependendo do programa que nós corremos? Claro que sim. Claro que sim. Então, se isso acontece, será que nós estamos sempre a dar ordens? Não. A O programa vai sério? funcionar. Então repara, como é que a pessoa cria stress? Será que é através de uma ordem? Através do programa que está instalado. E esse Do programa, chip. Do chip. e esse programa ordena alguma coisa? Se está instalado, vai ordenar a correria, o aceleramento, etc. Então nós estamos Agora, sempre, na esse verdade. programa pode ser reformulado. Yeah. Mas será que nós estamos sempre a dar ordens então? Não, não, não. Achas que não? Ok. Achas que Então, sim? hã? Diz-me tu. Não, eu estou a fazer perguntas porque repara uma coisa. Se o programa que está instalado é um programa baseado no medo, baseado no receio, que cria ansiedade através da preocupação com o futuro, através da, Constante. da adivinhação contínua e constante. Esse é um programa que gera tudo. Então, se a partir desse momento esse programa impera, quer dizer que esse programa está permanentemente a dar ordens Sim. dentro de nós. A tudo, a tudo aquilo que nós fazemos. Só que é um programa baseado no medo. Eu chamo-lhe o programa da sentinela. Sim. Ou do sentinela. O programa do sentinela. Qual é a função de um sentinela numa embarcação? É estar num estado de alerta, ver quais são Constante. os perigos que aí vêm. Não é? E a maioria das pessoas tem o programa do sentinela instalado. O programa mental do sentinela. Então, o sentinela, ele assume o comando do navio. E o Sim. capitão está encostado a um canto do navio. Ele quer dar uma ordenzinha, só que a ordenzinha do capitão não tem a força suficiente Do sentinela. que o sentinela, do programa do sentinela. E o que tu me estás a dizer é, espera lá, eu inverti as posições do meu navio. Exato. Verdade? Verdade. Eu E isso inverti. aprende-se a fazer. Yeah. Que é uma E não tem problema reprograma... nenhum. Não há problema nenhum. Está tudo bem. Yeah. Que é uma reprogramação do sistema. Quando nós aprendemos a reprogramar o sistema, a ordem do capitão sobrepõe-se à ordem do sentinela, que é importante. Mas se a ordem do sentinela prevalece sobre a nossa vida, a partir desse momento, o que vai acontecer é que nós vivemos sempre no estado de alerta, Sim. vivemos permanentemente
com o sistema nervoso simpático ativado. E que levam ao esgotamento total. E que leva ao esgotamento, leva ao desgaste, não é? Como é óbvio. Não é? E o que é que tu retiraste mais desse processo de transformação que nesses 6 dias? O que é que tu, para além da respiração, para além da meditação, pá, o que é que tu reprogramaste dentro de ti no retiro? Olha, reprogramei também em termos de níveis de exigência para comigo, porque era extremamente exigente comigo e com os outros também. Portanto, era extremamente intolerante, tinha níveis de exigência muito, muito altos, que depois, no meu caso, em seguimento de ter-me sentido depois mais doente, era muito difícil de gerir. Ó Sofia, posso fazer outra pergunta? Claro. Níveis de exigência ou de cobrança? Níveis de exigência e de cobrança. E de Ok. cobrança. Que depois levou-me a muitos sentimentos de culpa, que era, agora não me sinto no meu melhor, mas a culpa foi minha. Fui eu que me permiti chegar aqui a isto. Portanto, fui eu que me permiti não me sentir no meu melhor. Fui eu que. Agora, como é que eu vou estar daqui a 10 anos? E depois estava sempre projetada para a frente. Eu estava sempre projetada anos para a frente. E quando percebi que podia focar-me e resolver isto, né? Tentar sentir melhor, o que é que eu tenho que mudar para me sentir melhor e daí seguir em frente. Portanto, quando vim do retiro da transformação, também vinha plena de que precisava viver o presente, que era uma coisa que eu não fazia. Estava sempre projetada para a frente, sempre. E depois, e o que vem, o que está para vir, numa procura incessante de algo que nem sei explicar bem o quê, sempre no registro do correr. E, portanto, sem dúvida, quando cheguei do retiro da transformação, vinha muito mais calma, muito mais serena e consegui manter isto durante muito tempo, mantendo estas rotinas e estes hábitos que na altura também aprendi no retiro. Claro que não são 6 dias que muda e mantém-se. Tem todo um trabalho que é nosso, que é meu. E que trabalho é esse? Que trabalho é que tu tens vindo a fazer? Não é? Olha, também percebi no retiro que o grupo de influência, portanto, as pessoas com quem nós estamos, as pessoas com quem nós falamos, as pessoas que nos rodeiam, têm muita influência. E tenho a certeza que durante esses 6 dias me senti bem, sem qualquer problema, e que o grupo de influência tem muito a ver com isso. Portanto, mantive, por exemplo, na altura também aderi ao Tribe Coaching, que é aquele que existe ao domingo, às 7 da manhã, e as pessoas dizem-me um domingo às 7 da manhã, sim, sem problema nenhum, não há problema nenhum. Gosto muito, porquê? Porque é um grupo que partilham da mesma energia que nós. Em que eu estar a dizer que sinto-me culpada porque durante 14 anos corri que nem uma louca, etc., não tem problema nenhum, está tudo bem. Onde nós podemos falar, não existem estas imposições sociais, não existem o julgamento, não existe, etc. E isso também tem muita diferença pronto, naquilo que eu sou hoje, naquilo que consegui transformar, naquilo que consegui evoluir. Sem dúvida. Isso faz parte do teu ritual, de género. Isto pode ser encarado como uma coisa mais louca e mais parva a seguir ao gelo. Primeiro, a coisa mais parva é a cena do gelo, não é? E mais impensável. Essa foi forte, como se costuma dizer. Essa do gelo foi forte. E depois espera aí, pá, mas uma pessoa tem que se levantar às 7 da manhã num domingo para ser feliz, pá, o que é esta cena, não é? Não tem a ver com se levantar-se às 7 da manhã para ser feliz. Aquilo que o Tribe Coaching consegue fazer é ajuda-nos semanalmente a manter este alinhamento. Portanto, ajuda no reprogramação da mente, ajuda-nos a manter aquilo que nós temos vindo a trabalhar até agora. Porque não vamos a um retiro de transformação 6 dias, não fazemos um curso de máximo impacto ou de propósito de vida, ou seja o que for, e instalamos os dedos e agora estamos bem para sempre. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que continuar a trabalhar constantemente e nem todos os dias estamos em cima. Portanto, há dias menos bons e este grupo
E esta partilha semanal, sem dúvida que ajuda neste realinhamento. Daí que não custa nada levantar às 7 da manhã. É sempre aprende-se sempre novas coisas, reaprende-se, realinha-se, relembramos, voltamos a tocar naquele ponto que afinal até achávamos que estava resolvido e afinal não está assim tão resolvido. Portanto, voltamos a pensar, voltamos a realinhar, voltamos a fazer perguntas, que é muito importante. E eu lembro-me disto no Retiro da Transformação, das perguntas fortes, que são aquelas perguntas que eu me faço a mim própria quando, por exemplo, quando eu acordo um dia de manhã e doem-me as mãos. Porquê que hoje me dói as mãos? O que é que mudou? O que é que eu não estou a fazer bem? Ou foi a alimentação? Foi exercício físico? Foi porque eu não meditei? Foi porque ando aborrecida com alguma coisa? O que é que aconteceu? E até então doía-me as mãos, pronto, vem uma outra crise, agora vou estar X dias e vou estar assim, vai-me doer muito mais, eu vou-me sentir ainda mais incapacitada, etc. Portanto, agora a forma é diferente. O que é que tu tens reaprendido aos domingos e o que é que tu tens relembrado e como é que tu tens recentrado? Não é? Não percebi, estou a ver com cortes, Mário. O que é que tu tens reaprendido aos domingos? O que é que tu Sim? tens relembrado e como é que te tens recentrado? Olha, as perguntas é uma delas. Depois, a importância de fazer aquilo que nos entusiasma, que era uma coisa que durante muito tempo não fiz. Uhum. Isso também, muitas vezes ao domingo, relembro-me que esta semana, se calhar, podia ter feito mais alguma coisa que eu gosto, que tenho que programar, que tenho que fazer. A criação dos hábitos, também, foi uma coisa que tenho aprendido muito. Uhum. Criar um hábito não é de hoje para amanhã, não é só fazer hoje e amanhã e uma semana, tem que se fazer de forma consistente. E o fazer as coisas passinho a passinho. Sem grandes passos, estabelecer pequenos objetivos e ir cumprindo, é uma coisa que também tenho aprendido. Portanto, sem grandes passos, sem grandes saltos, passinho a passinho, ir fazendo as coisas, também aprendi bastante. E vou lá todas as semanas buscar essencialmente a energia, a boa energia. Ok, ok. Nós chamamos-lhe de tribo, não é? Nós reunimos a nossa tribo aos domingos. Aos domingos. Porque a tribo ela aquece-nos, a tribo ela compreende-nos, a tribo ela puxa-nos, a tribo ela desafia-nos, a tribo ela impulsiona-nos. Sim. Então, hoje em dia, é crucial que nós consigamos, acredito eu, a minha crença, que nós consigamos estarmos próximos das pessoas certas, com a energia certa, para sentirmos se aquilo ressoa ou não em nós, se a mensagem ressoa ou não em nós, se a ferramenta ressoa ou não em nós. Porque eu acho que as pessoas querem tanto fórmulas. Diz-me uma fórmula, passa uma Uma fórmula, receita. uma receita para que isto possa resultar. E recusam-se a experimentar serem quem são. Exatamente. E para isto é necessário profundidade, é necessário coragem. E a coragem, ela não é para ser ativada quando nós estamos numa situação de aperto. Eu acredito que a coragem é para ser ativada quando nós a podemos preparar. Nós podemos preparar a nossa coragem diariamente. Isso depende de rituais. Como é que eu hoje preparo a minha coragem? Como é que eu hoje preparo a minha felicidade? Como é que eu hoje preparo a minha paixão, o meu entusiasmo? Como é que eu hoje me preparo? Ou seja, como é que eu me torno mais proativo e menos reativo no meu dia a dia? Sim. Então não existem milagres, acredito eu, que alguém nos venha salvar
de tudo isto que está a acontecer no mundo. O que está a acontecer no mundo é sinónimo do que está a acontecer dentro de nós. Mário, isto é um grande clichê. Uau, isto é um grande clichê. Pode ser um clichê, mas isto é verdade. Como é que nós reagimos face àquilo que está a acontecer no mundo? O que é que nos incomoda? Como é que nós estamos a lidar com a nossa sombra? Como é que estamos a projetar a nossa sombra? Como é que estamos a iluminar as nossas ideias? Como é que nos estamos a deixar envolver por toda a manipulação da comunicação social? Como é que podemos vir mais para dentro? Como é que podemos estar mais centrados? Como é que podemos trilhar o nosso caminho? Como é que podemos ganhar clareza? Como é que podemos encontrar um sentido maior para aquilo que acontece no nosso dia? Como é que podemos alterar o nosso dia? Isto são perguntas importantes que levam a outras perguntas, que levam a outras perguntas e que nos traz um nível maior de profundidade. Não é? Então, eu quero te dar mesmo os parabéns pela tua coragem, Sofia, porque foi através da profundidade que tu conseguiste encontrar o teu caminho, resgatar esta vontade de viver. Sim. Porque eu vejo-te viva, estás a ver? Sim. O que eu sinto é que efetivamente é como se tivesse andado alguns anos, pode até parecer cruel, mas é como se tivesse andado alguns anos desligada, em off, estás a ver? Chega a ser desconectada, completamente desconectada daquilo que eu gostava de fazer, daquilo que me entusiasmava, de família, de tudo. É como se tivesse, o termo é como se estivesse desligada. E neste momento é como se estivesse novamente ligado. Sentir-me bem comigo, sem sentimentos de cobrança, de culpa, sabes, o facto de depois de trabalhar muitas horas estava muito tempo ausente. Estava a trabalhar, não estava em casa, né? Não estava em família, não. E isso gerou-me muitos sentimentos de cobrança depois de ter saído, difíceis de gerir, difíceis de compreender, e hoje em dia sinto-me em paz, sem correr. Mas essa cena é ouro, sentiste em paz. Até é perigoso tu dizeres isto aqui. Atenção, acho que é perigoso. Para trás. Vou mudar o termo. Não mudes. Mas é perigoso dizer isso. Ou então em paz e conectada, também pode ser. Porquê que é perigoso? Porque as pessoas querem paz, mas não querem fazer aquilo que lhes traz paz. As pessoas querem paz, mas querem continuar ligadas às notícias que lhe tiram paz. As pessoas querem paz, mas continuam a trabalhar em empregos que não lhe trazem paz. As pessoas querem paz, mas continuam... Mas não querem fazer perguntas fortes. Mas não querem fazer perguntas fortes. Não querem sair de relacionamentos nem corrigir relacionamentos tóxicos que não lhes trazem paz. Então, as pessoas querem uma coisa: segurança máxima, certeza máxima do seu caminho. Quando isso é algo que é vendido de uma forma brutal cada vez mais no mundo do desenvolvimento pessoal, e é uma ilusão que é vendida. Ninguém cresce na segurança. Ninguém cresce na certeza. Não é viável, não é possível. O cérebro não se expande no conforto. Não existe neuroplasticidade no conforto, porque não existe estímulo. Não existe felicidade no conforto. Não existe autenticidade no conforto.
E não existe problema em pedirmos ajuda. Também não existe Yeah. esse problema. Yeah. Está tudo bem, não há problema nenhum em pedirmos ajuda, em não nos sentirmos bem, em sermos verdadeiros e honestos e dizer assim: olha, eu estou aqui porque eu não me sinto bem. Passa-se isto assim, 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 e eu não estou a perceber o que é que se passa, porque a verdade é esta: chegamos a um patamar que não percebemos o que é que se passa, não percebo o que é que se passa. Mas Sim, sim. sei que não quero manter-me aqui. E isso, o grupo de influência, a tribo, tem muita importância. Tem muita Sim, importância. sim, 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 Podermos sem falar a dúvida. verdade sem qualquer julgamento. Por exemplo, o caso da tribo do gelo. Não nos conhecíamos de lado nenhum e chegar ao primeiro dia e dizer: epá, olha, eu estou borrada de medo, não sei, é mesmo assim, tenho medo. Medo do quê? Epá, sei lá se vou aguentar, se não vou, isto é muito frio, o que é que eu estou aqui a fazer? E está tudo bem. E isso, e Portanto, é um grupo que. O isso grupo foi de influência. ultrapassado como? Isso foi ultrapassado como, Sofia? No teu caso? Isto foi ultrapassado mentalmente, né? Pela ordem, pela reprogramação e por este grupo de influência, Uhum, em que ninguém fica para trás, pela energia e pela envolvência que todo o grupo se partilhou e mantém hoje em dia, né? Essa energia. uhum, uhum, É como se, embora tivesse o medo presente, ai agora para onde é que eu vou, ai agora não sei o que é que vai acontecer, portanto deixa de haver esse controle uhum, total, né? uhum, Essa dissociação completa desse controle. E passamos a ter um sentimento, que, ok, seja o que for, eu não estou sozinha, estou com a tribo e todos juntos vamos conseguir. uhum, E isso é fundamental, isso é muito importante. uhum. Excelente, excelente, excelente. Olha, nós já estamos aqui com mais de 1 hora de conversa, Sofia. Passou rápido, Rápido. passou rápido. Não sei se alguém aqui quer fazer alguma pergunta à Sofia. Pessoal aqui no Instagram, se queres fazer uma pergunta à Sofia, coloca aí. Aqui no Facebook, quem quiser fazer uma pergunta à Sofia, escreve aí. Perguntas fortes, né? Pá, perguntas, não sei que tipo de perguntas é que podem existir. Não sei que tipo de perguntas é que podem existir. Mas pronto, abrimos aqui o campo para quem quiser fazer algumas perguntas, porque a transformação ela é real e dá trabalho. A transformação ela é real e implica passar determinados estágios no processo de mudança. Implica consciência, implica propósito, implica decisão, implica plano, planeamento, implica ação, implica flexibilidade, implica bondade, implica generosidade, implica Humildade. humildade, implica uma série de coisas. Implica uma série de variáveis-chave, implica trabalho. Pessoal, quem está aqui a ver, implica trabalho. Happiness, Consistência. consistência. Happiness is a full-time job. Não é? É um trabalho a tempo inteiro. Está aqui pessoas a mandar-te um beijinho no Instagram. E que tem sido ótimo acompanhar o teu percurso. O Tomás está aqui no Facebook a perguntar quando vamos outra vez à Serra. Mas O Mário diz que Tomás, é este fim de semana. É este fim de semana. Não, não, eu não disse isso. Tu é que disseste Não, isso. este fim de semana vem um nevão. Vem um nevão. Vem um mega novão aí. Vem um mega novão aí. Olha, temos aqui uma pergunta. Uma pergunta da, como é que ela se chama? Da Paula Rodrigues. No Instagram. Diz assim. Sofia, estás feliz? Alguma vez te arrependeste de deixares o teu anterior emprego? Não, não. Eu quando tomei a decisão de sair, tinha plena certeza para onde não queria ir. Portanto, eu tinha certeza que não queria regressar. Portanto, isso era ponto assente. Além do mais, eu ainda tentei regressar, tive algum tempo de baixo, ainda tentei regressar, mas não deu, não dava mesmo.
Então, zero. Foi uma decisão tomada e naquela fase inicial em que estive de baixa, ainda completamente formatada, de que esta é a profissão para a minha vida, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que tenho que me aguentar, esta é a minha vida, pronto, tentas trabalhar um bocadinho menos horas. Ainda tentei regressar há algumas semanas, mas era impossível. Ainda me sentia muito mais doente do que aquilo que eu, na altura, já sentia. Portanto, depois de ter tomado a decisão, já não havia nada a fazer. Sim. Embora sem saber sequer o que é que vinha depois. Que na altura era uma coisa que me causava sofrimento. A verdade é esta mesmo. Eu vivia sempre anos à frente. Portanto, como é que eu ia me despedir de uma profissão sem saber o que é que eu tinha depois? Se eu ia ter dinheiro, se eu ia conseguir encontrar outra coisa, se eu ia conseguir me adaptar, o que é que eu ia fazer? A primeira questão era logo esta, era o que é que eu ia fazer? Se eu ia ter capacidade de me adaptar a um novo emprego, o que é que eu vou fazer se eu toda a vida fiz isto? Porque era a única profissão que eu tinha tido. As pessoas criam uma identidade, não é? As pessoas somos nós. Criamos uma identidade em que nós pensamos que somos a nossa profissão. Sim. Em vez de percebermos que a nossa profissão é uma extensão de quem nós somos. É uma coisa diferente. Então as pessoas Trabalhamos pensam... isso muito no propósito de vida. Sim, no curso do propósito de vida, sim. Completamente. E aí comecei logo a ganhar consciência de que eu só vivia para aquilo. Tu não és. Nós não somos a nossa profissão, nós não somos a nossa família, nós não somos os nossos filhos, nós não somos os nossos pais, Sim. nós não somos o nosso dinheiro, nós não somos os nossos amigos, nós somos muito mais do que isso. Claro. Tudo isso são veículos que influenciam toda a nossa vida e, consequentemente, toda a nossa felicidade. Sim, sem dúvida que sim. Mas nós somos algo muito maior do que isso. Mas para isso precisamos de estar dispostos a dar o passo de descobrirmos quem somos. E parabéns por teres dado esse passo. E isto, mais uma vez, é um caminho. Não é? É um caminho. É um caminho que se vai fazendo diariamente. Vamos deixar cair a ilusão de que eu agora descobri quem eu sou. Não, eu agora descobri uma parte de quem eu sou. Eu agora reconheço uma parte de quem eu sou se eu tenho coragem de colocar perguntas fortes e de entrar na profundidade comigo mesmo. De fazer um caminho comigo mesmo. E eu acredito que até o nosso coração parar de bater, nós vamos descobrindo partes de nós que nos vão aproximando de quem nós somos. A partir do momento em que nós queremos controlar o processo, em que nós queremos controlar a vida, em que nós nos recusamos a abraçar a mudança, recusando-nos a crescer, nós vamos afastar-nos da nossa essência. É muito simples. Então, o caminho é para dentro. O caminho é para dentro. E parabéns, Sofia, uma vez mais, por estás a fazer este caminho para dentro. Obrigada, Mário. Obrigada pela ajuda, por tudo. És tu que estás a fazer o teu caminho, não é? Eu estive aqui ao teu lado e continuo ao teu lado, sempre que precisares, mas és tu, são as tuas ações, são as tuas escolhas, é a tua força, é a tua coragem, é o teu risco. Sim. É a tua solidão, é o teu isolamento, são as tuas perguntas. E é isso que faz uma pessoa ir para dentro. Uma pessoa ir para dentro. Tá? Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns uma vez mais pelo teu caminho. Pessoal, no Instagram, obrigado. Espero que tenham gostado desta conversa informal. E aqui no Facebook, exatamente a mesma coisa. Espero que tenham gostado.
tá? Se quiserem saber mais informações sobre a forma como nós podemos ajudar a descobrir quem tu és, a encontrar um sentido maior para a tua vida, a perceber o que é que te entusiasma, a avançares, manda-nos mensagem, coloca nos comentários no Facebook, coloca aqui no Facebook, no Instagram, manda mensagem privada, tá? Vamos continuar por aqui. Na próxima semana, há mais, temos outra live, mas nesta quinta-feira temos novamente outra live. E vai ser com uma pessoa super fixe, super questionadora, uns amam, outros não, que é o Gustavo Santos. Portanto, quinta-feira às 21 horas vamos falar também sobre este livro, que hoje soube que entrou para o top. Está no top dos 10 mais vendidos da U, que é uma coisa fixe. Parabéns, que bom. Muito bom. Comprei uma neste fim de semana. Obrigado a todos Vou do verão. que também contribuíram para que isso acontecesse. Foram vocês. Um abraço grande. Beijo. Beijinho, Mari. Obrigada, tudo bom. Obrigado. Obrigada.